Fala meus amigos, beleza? Hoje aqui ó, review completo do Shiitake S100. Você já viu aqui no canal o unboxing dele. E hoje a gente vai passar um review completo depois de alguns meses de uso. E de quebra, no finalzinho do vídeo a gente vai passar algumas informações interessantíssimas sobre as baterias que eu utilizo nele, que também servem para vários outros tipos de LED e pode ser útil para você que tem outros tipos de LED também. Então fica até o final para não perder nenhuma informação. E para fazer o review completo desse LED, vamos começar pela caixa, que possui essa alça, então consideramos que ela é uma caixa para transporte também. O famoso case ecológico, né? A própria caixa que veio com ele. Então vamos lá. Sobre a nossa querida caixa, já utilizei em diversos trabalhos, já levei ele para vários lugares e vou te falar, essa caixa não é das mais resistentes, tá? Então, meu case aqui, ó, já possui alguns reforços em fita preta que eu precisei estar fazendo para continuar utilizando ele na caixa, tá? Ó, a lateral aqui chegou a abrir e aqui começou a abrir o fundo. Então eu fiz esses reforços com fita para poder utilizar essa caixa por mais um tempo enquanto eu não fizer um case ou não mandar fazer um case mais adequado para ele. Tirando isso, está tudo bem com a caixa. Ela continua protegendo o meu equipamento, muito bem protegido, da mesma forma que ela veio aqui o LED, tá? Então vamos retirá-lo da caixa. E sim, tá? Para fazer esse reforço, caso você queira continuar utilizando a caixa por um tempo, você vai precisar tirar essa espuma interna e fazer também o reforço por dentro da caixa, tá? Ó, não sei se a luz está ajudando. Então você que quiser utilizar a caixa por mais um tempo, não apenas por fora, mas reforce ela por dentro com uma fita bem resistente. Bom, o foco não é a caixa, isso aqui foi só uma informaçãozinha adicional para curiosos. Então beleza, vamos para o que interessa. Vamos aqui para o nosso LED. Eu já estou utilizando ele tem uns 3 meses, um pouco mais. Já levei ele para evento social, alguns casamentos, e já levei também para alguns corporativos, no qual eu utilizei ele bastante e foi onde eu mais utilizei esse LED para fazer depoimentos. Uma luz 45 graus, a luz principal do meu assunto, utilizando junto com o painel de LED para fazer um contra, e apenas com essas duas luzes consegui fazer algo mais documental bem bacana. Então estamos aqui com o LED e os acessórios dele. A fonte, eu vou ser bem honesto, ela funciona bem, apesar de ser uma fonte bem genérica, vamos dizer assim. Então a única coisa que eu fiz na fonte foi colocar um plug padrão Brasil, porque ele vinha com aquele plug americano, que é aquele plug achatado. Então a fonte está tudo certo. A panela funciona bem, mas ela não dá nenhum tipo de difusão, obviamente. Usei ela muito pouco, mas pequena, compacta, super funcional. Material super resistente, super reflexivo aqui dentro também, muito bom. A construção do LED, o que eu achei da construção desse LED? Bom, vamos por partes. Essa trava que eu falei lá no unbox, que me dava um pouco de medo, continua me dando um certo medo, tá? Eu sempre puxo ela com muito cuidado, tanto para abrir para tirar a proteção, e eu também aciono ela quando eu vou colocar a proteção ou algum difusor, tá? Para não forçar na hora de colocar também, entrar o mais macio possível. Às vezes ela dá uma emperradinha aqui, ó, isso aqui que me assusta um pouquinho, mas você vai com jeito e ela funciona bem. É sensível, é um material mais simples, mais barato, mas funciona. Só tomar cuidado, que deve durar bastante tempo. Eu já estou utilizando há alguns meses e tá tranquilo. É que o material realmente é duvidoso, tá? Mas especificamente dessa trava aqui. O restante da construção, tanto o dissipador, quanto o LED, quanto a carcaça em si, não tenho o que reclamar. A questão do botão funciona super bem, não tive problema nenhum. A tampa de proteção, excelente, sem comentários sobre. E aqui eu acredito que a gente vai ter o único problema a médio prazo, tá? Aqui em cima, onde você conecta no LED, que se encaixa aqui e trava aqui,
como esse LED acaba colocando bastante peso com difusor, mais bateria, eu tenho o hábito de deixar bem apertado para não ter folga e não ter como afrouxar. O que eu reparei é que nessa base plástica ele fez duas marcas bem pequenas, bem sutis a princípio, que como se fosse um micro trinco. Então eu acredito que essa base, esse suporte aqui, ele vai quebrar com o tempo. Utilizando bastante o LED, eu acredito que essa peça não vai chegar a durar um ano. Qual que é a vantagem aqui? A fixação desse suporte, dessa base, é uma rosca de 1/4. Então você consegue comprar outros suportes similares a esse aqui, tranquilamente, para fazer a substituição. Por mais que isso pareça ser um grande problema, é possível estar fazendo a troca e resolver esse problema, e às vezes você pode pegar até uma peça que faça o mesmo efeito que essa aqui, que seja de metal, que seja um material mais resistente, e aí resolveu o problema do suporte. A rosca é bem firme do LED, a carcaça do LED aqui ela segura bem. O problema mesmo, eu vou até fazer uma imagem fechada mais no detalhe depois, para mostrar a trinca, a micro trinca que apresentou aqui, apesar de estar bem firme e funcionar super bem. O controle, como eu já tinha dito, super simples, super básico. O problema para mim é, o controle não te fala como que está o preset do LED. Então você tem que olhar no LCD para poder vir com o controle e calibrar exatamente como você quer, tanto a temperatura quanto a potência. A potência você consegue até ter uma noção melhor de olho, mas a temperatura, se você quiser deixar ela bem precisa com a câmera, é bom você ter a visão do LCD para poder fazer essa calibragem. E eu vou te falar, a calibragem do Kelvin desse LED com a câmera tem funcionado muito bem. Então quando eu estou utilizando esse LED como luz principal, a setagem de Kelvin da câmera eu deixo exatamente a mesma setagem do Kelvin do LED e o meu branco fica branco. A questão da pele também fica muito boa, tá? Esse LED entrega uma cor muito precisa, ele entrega uma potência bem interessante, considerando, lógico, como ele é uma tocha de LED portátil, compacta e muito funcional. Então, sobre a construção e a qualidade do LED, é isso. Estou extremamente satisfeito. Tem alguns ressalvos, como cuidado aqui na trava e cuidado com essa peça da base, mas a cor é boa, a luz é boa, ele não esquenta demais. Eu já deixei bastante tempo ele em uso e o dissipador dele sempre está numa temperatura tranquila de trabalho, sem problema algum. E agora o que meus amigos mais têm me perguntado depois de terem visto esse LED comigo é questão de usar ele em bateria. Quanto tempo dura? Dá para usar para um evento? Dá para usar para um corporativo? Dá para fazer o que com ele utilizando a bateria? E aí eu te falo, nos meus trabalhos eu sempre levo vários pares de bateria. Ele sempre trabalha com duas baterias, não funciona com uma bateria só. Ele precisa da voltagem somada das duas baterias para poder entregar a luz dele. LEDs assim, que não são painéis, que são mais estilo tocha, eles têm a fama de não terem uma durabilidade boa de bateria. Então, nos primeiros testes que eu tinha feito, eu não tinha conseguido passar de 30 minutos de bateria, mesmo com as baterias maiores que eu tinha, e acabei fazendo a aquisição de uma bateria nova para fazer outros testes. Então vou pegar elas aqui, vou tirar essa base para ficar mais fácil. Vou deixar o LED aqui e vou pegar as baterias que eu possuía. Eram essas aqui, duas menores, duas maiores. Quando eu estava fazendo os trabalhos onde eu fiz todos os testes com ele, eu estava com esses dois jogos de bateria e mais um jogo dessa menor aqui. Então eu estava com 3 pares de bateria para trabalhar. Eu nunca precisei nada além de 2 baterias, mas eu não cheguei a fazer nenhum trabalho longo com ele nas baterias. Mas aí eu senti a necessidade de ter uma bateria de uma duração maior para possíveis trabalhos mais longos, que eu não pudesse voltar, que eu não pudesse fazer uma troca de bateria ali. E aí acabei adquirindo essas duas baterias aqui. Então eu vou colocar aqui do lado para vocês os testes que eu fiz com as baterias menores, as grandes e essas gigantonas. Vou te falar que você vai ficar surpreso com o resultado dessas aqui. Então vamos lá, vou pegar aqui a colinha, vou deixar rolando o teste aqui numa velocidade acelerada e vou estar explicando o que eu fiz. E me desculpa
O cronômetro que eu deixei no vídeo com o tempo real de consumo não está exatamente preciso, tá? Mas está ali aproximado. Mas o tempo que eu vou falar de duração, eu peguei na timeline do vídeo, do segundo que eu acendi a luz até o segundo que a luz perdeu potência, e aí dali para frente eu não considero que seja uma iluminação utilizável mais, tá? Ele não chega a apagar o LED quando ele perde a potência, mas ele fica fraquinho a ponto de não ter condições de uso mais. Então a gente tem o teste aqui com a bateria da Durapro, com a NP F750, que segundo a descrição da própria bateria, ela tem 7.2 volts, 5.200 mAh. Depois a gente tem o teste com a bateria Durapro também, a NP F970 Pro, que ela possui também 7.2 volts, mas já essa possui 7.800 mAh de potência. E aí essas aqui, que são as baterias novas que eu adquiri para estar utilizando com esse LED, que são baterias da Probit, não sei nem como pronuncia. Essas baterias ela tem uma outra vantagem, que ela pode ser carregada tanto no cabo USB tipo C, quanto ela também pode virar um power bank para você estar utilizando para outras coisas, além de uso como bateria NP também, tá? Então essas aqui elas não necessitam nem de você ter uma base de carregamento específica desse tipo de bateria, você pode carregar direto com cabo USB. Óbvio que você vai ter duas baterias, você vai precisar de dois carregadores com dois cabos. Enfim, essa Probit já é um modelo NP F990 Pro. Ela diz na descrição dela, que está aqui, escrito aqui embaixo, que ela possui 7.4 volts, então seria um pouquinho a mais do que essas aqui, que pelos testes que eu já fiz com diversos tipos de bateria, é um pico de voltagem, e mesmo as baterias originais, que às vezes falam que são menos voltagem do que as paralelas, elas têm esse pico mais alto também, mas na descrição das originais, geralmente o que mostra na descrição é mais a voltagem média, não o pico. Aqui geralmente essa voltagem, ela sinaliza o pico, e a voltagem média acaba sendo muito parecida com as voltagens das baterias originais. Então essa aqui descreve 7.4 volts e já vai para 12.000 mAh, o que teoricamente seria menos do que o dobro dessas baterias, que eram as minhas maiores baterias até então. Vamos colocar uma observação aqui, que esses jogos de bateria eu já possuía, não são novos. Essas maiores são as que eu mais utilizo. Então, eu não posso garantir se essas baterias elas estão em todo o desempenho delas ou se elas estão levemente cansadas, e tanto quanto essas menores, que eu utilizo menos, mas eu já tenho há algum tempo também. Na bateria pequena, a gente chegou numa duração máxima, pelo teste que eu fiz, de 29 minutos e 26 segundos. Então a gente tem aí um pouquinho menos do que meia hora de uso. Eu tava com o LED na potência máxima, tá? Se você não estiver utilizando a potência máxima, a tendência é que dure mais tempo com o seu LED aceso sem problemas. Eu coloquei na potência máxima para ver o máximo que eu conseguiria estar utilizando esse LED com segurança. Então aqui a gente tem um pouco menos de 30 minutos. Surpreendentemente, as outras baterias da Durapro, a F970, que deveria durar, acredito eu, bem mais do que as menores, que ela tem pouco menos que o dobro da capacidade, elas duraram apenas 33 minutos e 24 segundos. A diferença muito insignificante dessa bateria para essa aqui. Às vezes um pouco de diferença que você tem de carga, que você achou que carregou 100% e não achou, já anula essa diferença. Então, eu não sei se as minhas baterias estão cansadas ou se o fabricante da Durapro mente a capacidade de uma ou da outra, porque eu esperava uma diferença muito maior de tempo das menores para as maiores, e foi quase a mesma coisa. A questão aí de, arredondando, deu 4 minutos de diferença de capacidade de uma para outra. Então é insignificante essa diferença. O modo que você estiver utilizando ali, às vezes o tempo que você demora para fazer um teste de luz já igualou e não fez diferença quase nenhuma entre elas. Agora, essas baterias da Probit, elas me surpreenderam muito.
Tudo bem que elas são novas, é uma referência um pouco diferente dali, e eu espero muito que a durabilidade delas se mantenham dessa forma por um bom tempo, porque com essas baterias a gente teve um alcance muito maior, muito. Tem um porém, tem um cuidado extra que eu vou falar para vocês já já, mas aqui a gente chegou em 2 horas, 3 minutos e 46 segundos. É impressionante. Essas baterias, pela descrição, elas não são o dobro de capacidade dessas aqui, e elas duraram aproximadamente 4 vezes mais. É muito mais duração de bateria para o LED na potência máxima dele com essas baterias do que com qualquer outra dessas que eu tenha testado antes. Com essas baterias da ProBit eu consigo colocar esse LED para fazer uma cerimônia de um casamento, por exemplo, se eu quiser fazer um social. Eu consigo fazer muito mais depoimentos e muito mais entrevistas num corporativo do que essas que eu já tinha antes. O tempo dessas aqui me surpreendeu muito. Vale lembrar que eu conversei com várias pessoas que possuem outros tipos de LED similares, concorrentes, vamos dizer assim, de LEDs que são no formato de tocha com bateria também, e ninguém que eu tenha conversado teve baterias que duravam mais do que 30 minutos. Então não acho que essas baterias estejam com algum problema, eu só acho que essas baterias aqui, elas são insanas e elas duram muito mais do que a gente esperava. Então eu acredito que essas baterias estejam mais ou menos ok, não entendi muito bem porque deu muito próximo o tempo de uma para outra, mas essas aqui foram realmente surpreendentes. O que eu vou falar para vocês terem cuidado com essa bateria é o seguinte, lembrando que o LED ele possui apenas essa travinha plástica aqui, ó, da bateria. É uma travinha de pressão. Então quando você encaixa o LED, ela tá aqui fixa. Ficou bem mais pesado o LED. O LED aumentou extremamente o peso. Ó, se eu soltar aqui, ó, ele tá puxando para baixo. E aí você não pode esquecer que essa bateria, você não tem uma trava para você apertar para poder puxar a bateria. Você só precisa puxar a bateria. Ela não tem nenhuma trava de botão que segura essa bateria aqui. Então, se você virar o LED de ponta cabeça, você tem uma grande chance dessa bateria escapar. Ou se você balançar muito, tripidar muito, existe uma possibilidade dessa bateria desencaixar aqui, até pelo peso desproporcional. Praticamente dobrou o tamanho do LED só com as baterias. Essa bateria é muito bruta, ela é muito grande, mas ela é assustadoramente funcional. Então isso aqui me dá grandes possibilidades. Então só tenha cuidado, tá? Garanta que está bem preso no tripé, ele vai ter a tendência de puxar para trás. Tudo bem que se você colocar um softbox grande aqui, ele vai dar uma equilibrada, isso pode até ser interessante, mas toma cuidado, que a trava do softbox, ela é bem feita, a da bateria, ela não tem trava, você puxou, ela vem. Então tome esse cuidado, como você está encaixando, como você está segurando o suporte e a firmeza de tudo isso. Você tomando esse cuidado de como você está utilizando e tendo todas essas precauções e ficando atento, é um LED excelente e vai te funcionar para muitos trabalhos, vai te deixar muito feliz, muito satisfeito e está extremamente aprovado. Sobre essas outras baterias já tem vídeo no canal, aproveita, dá uma conferida. Essas aqui são novas, então o único teste que eu tenho com elas e a experiência que eu tenho é essa que eu mostrei aqui nos vídeos laterais, é essas que eu fiz com o Shiitake S100 e me surpreendeu muito. Essas baterias aqui eu vou ter uma ideia melhor de como elas funcionam a longo prazo, e isso aqui, e esse longo prazo não é nem 1 mês, 2, tá? Esse tipo de bateria aqui eu sei se eu posso confiar nelas depois de 1 ano, 1 ano e meio. Se elas continuarem tendo uma capacidade parecida de quando eu adquiri, aí sim eu posso falar que elas são baterias de excelente qualidade. Essas aqui eu já tenho há mais de ano e elas funcionam bem para todos os outros LEDs que eu tenho, só nesse Shiitake S100 que ela não dura muito. Mas pelo que eu conversei com outras pessoas que possuem LEDs de tocha com bateria também, elas estão durando um período normal para esse tipo de LED. Agora, essas aqui, elas estão realmente de parabéns. Eu vou deixar um detalhe dessas baterias aí na cena para vocês verem. Eu vou deixar também um detalhe da imagem da base. E de resto esse LED está extremamente aprovado, muito bom. E eu
não vejo a hora de poder comprar mais uns 2 ou 3 desse aqui para montar um kit super pequeno, compacto, prático e o mais legal, né? Barato, para a gente ter aí à disposição de colocar vários pontos de luzes diferentes a baixo custo, com uma qualidade bacana. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo os links de onde eu comprei, tudo que eu tiver mostrando para vocês, se ainda estiver disponível. Eu sempre deixo também na descrição o que eu estou utilizando, os principais itens que eu estou utilizando para fazer a gravação do canal. Para quem não teve a curiosidade de dar uma olhada ainda, tem a descrição dos equipamentos que eu estou utilizando para fazer esse vídeo aqui para vocês. E outra coisa muito importante, né? E precisa fazer esse canal começar a ter uma relevância maior. Então, a maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não são inscritas no canal. Então não perde o tempo, se inscreve. Cada dia materiais mais interessantes para vocês que são da área. Então curte, comenta, compartilha com seus amigos e se não tiver inscrito ainda já se inscreve e segue a gente lá no Instagram também.